Eu fico paralisada quando o Messias dá um sinal gigante e os judeus falam assim: que sinal você nos dá para fazer essas coisas? Você está esperando a construção do terceiro templo? Eu não. Ele já foi erguido faz tempo. Então o Messias estava na terra e ia colocar um fim no templo construído com pedras. João 2,13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Machia para Jerusalém. Vai pensando a paciência do nosso Machia, o próprio Cordeiro Pascal subindo para Jerusalém para dar um baita sinal. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Se você for para Êxodo 12, a partir do 12:1, você vai entender porque esse povo estava todo sentado vendendo as coisas. Estava chegando a Páscoa, então eles tinham que comprar um cordeiro, eles tinham que comer com pressa, pegar o sangue, passar. Dá uma olhadinha em Êxodo 12 para vocês entenderem o que eles faziam na Páscoa. E em Êxodo 12:14 fala que essa celebração seria perpétua. Então eles estavam indo lá para comprar essas coisas para fazer a celebração. E a celebração era perpétua. Então presta atenção aos estatutos. Aqui, o nosso Machia, ele vai cumprir esse estatuto. Porque na verdade o Cordeiro Pascal é o nosso Machia. Então a partir do momento que ele cumpre aquilo, não precisaria mais dos rituais. Muitas vezes os sinais, nem todos vêm. Por exemplo, assim, a mãe do Machia teria que ser virgem, né? Maria era virgem quando o Machia nasceu. Mas quem sabia que ela era virgem? Só aqueles que o Espírito tocava para saber, não é verdade? Mas aqui não. Aqui ele vai cumprir um estatuto. Um estatuto, meus irmãos, ó, está nos autos. E ele vai cumprir para que não mais façamos isso. Então, esse estatuto não está onde? Não está dentro da Arca da Aliança. O que está fora da Arca da Aliança, nós não precisamos cumprir mais. O que está dentro da Arca da Aliança, nós temos que cumprir. Porém, os estatutos que estão fora da Arca da Aliança, nós devemos viver por ele. O que significa isso? Nós devemos entender o que significa esse estatuto. Por mais que o nosso Machia cumpriu o estatuto, nós devemos viver por ele. Por exemplo, assim, nós sabemos que o Cordeiro Pascal é o nosso Machia, que deu o sangue por nós. Nós devemos viver por esse princípio, entendeu? Aí ele dá um sinal bem tranquilo, para todo mundo entender de uma vez por todas. Tendo feito um azorrete de cordas, expulsou todos do templo. Ele expulsou todos. Presta atenção, o sinal mais claro que esse não tem como. Ele expulsou todos do templo que estavam lá para vender as coisas para que esse ritual acontecesse. Bem como as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E falou aos que vendiam pombas: tirai estas coisas daqui, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos, eles mesmos não tinham entendido o todo, mas eles entenderam que precisava haver zelo na casa do Eterno, ao ponto de nos consumir, de nos limpar, de nos purificar. Porém, os judeus não entenderam foi nada. Esse sinal foi assim muito pequeno para eles entenderem o óbvio. Aí eles viraram para o próprio Cordeiro Pascal e perguntaram: que sinal nos dá para fazer estas coisas? Ai, vergonha alheia, né? O Machia respondeu: eu destruí esse templo. Eu pensei que vocês fossem perguntar o que significa esse sinal. Aí eu te responderia: esse sinal significa que eu destruí o templo. Mas vocês não entenderam nem que eu dei um sinal? Machia respondeu: eu destruí este santuário. Em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Ó, o negócio só ia piorando. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu em 3 dias o levantarás. Sabe o que é pior? Está lotado de pessoas esperando a construção, a edificação do terceiro templo, sendo que o Machia já edificou. João 2:21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, porém, o Machia ressuscitou dentre os mortos, lembrou seus discípulos que ele tinha dito isto. Creram nas Escrituras e na palavra do Machia. Mas os discípulos de hoje estão esperando ainda a reconstrução do terceiro templo. E não perceberam ainda que o santuário somos nós, o corpo do Machia. Ah, mas tem que reconstruir o terceiro templo, porque o anti-Machia vai sentar no santuário.
e está sentado, ó. Vós sois o santuário do Eterno. Aquele que destruiu o santuário, o Eterno destruirá. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Eterno que habita em vós? Ainda não sabeis, ainda vocês estão esperando a construção do terceiro templo, sendo que o terceiro templo é o corpo do Messias. Eu destruí, tudo isso que eu fiz foi sinal. Eu destruí esse templo de pedra, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, acabou. Eu vou reconstruir isso em 3 dias. O que ele estava falando na minha ressurreição? Ele estava falando do seu corpo, está nos altos. E quem é o corpo dele? Somos nós, aqueles que obedecem ao Eterno e ao Mashiach. Nós somos o terceiro templo. Precisamos parar de ser lerdos, de esperar algo que já foi reconstruído. O anti-magia já está assentado no terceiro templo. Olha as pessoas caindo, um por um, todos os dias aqueles que diziam que amavam o Mashiach, caindo um por um, permitindo entrar coisas horrorosas dentro do templo do Espírito. Aquele que destruiu o templo, eu vou destruir a pessoa, diz o Eterno. Meus irmãos, aquilo que aparece demais é como se fosse um para-raio enviado para que não veja aquilo que realmente é. Enquanto está todo mundo esperando o terceiro templo ser levantado, é como se esse terceiro templo seja um para-raio de Satanás, para você ficar olhando. Ai, está sendo levantado, está sendo levantado, já foi reconstruído tudo. É pré-moldado. Enquanto isso, você não percebe que Satanás tem sentado no terceiro templo de muitos. Muitos estão olhando para aquilo que aparece, enquanto Satanás trabalha lá atrás, aonde ninguém está percebendo. E é isso mesmo que ele quer. Que você tenha os olhos fixos naquilo que aparece, naquilo que ele mostra. Enquanto isso, ele começa a se assentar no João, na Maria. E também, meus irmãos, eu não estou falando que o terceiro templo de pedra não será reconstruído. Não estou falando isso, até acho que vai. Se vocês entrarem no Instituto do Templo, você vai ver que isso aí está bem avançado. Mas isso não me diz respeito, porque eu tenho que cuidar do meu templo. Porque eu sei que o tempo de perseguição está chegando. E se meu olho ficar fixo nesse terceiro templo aí de pedra, que o próprio Messias já derrubou, como é que eu vou cuidar do verdadeiro terceiro templo, que sou eu, e estar preparada para o que vem virando a esquina? Lute pela tua vida. Não tem nada a ver com esse terceiro templo de pedra, porque o nosso Mashiach já derrubou. E ele já reergueu o corpo dele, que sou eu e você, aqueles que o obedecem. Esse é o terceiro templo, e ele já foi erguido. Cuide dele.